Barcelos, Minho. O Galo de Barcelos é um dos símbolos mais fortes de Portugal. Este cruzeiro, de inícios do século XVIII, apresenta a primeira representação da lenda que se crê estar por trás da figura do Galo de Barcelos. Mas e se eu lhe disser que foram os obreiros do imaginário do Estado Novo que fizeram do Galo de Barcelos um ícone? A Barcelos existe com expressão monumental desde o século XIII e é uma das passagens mais importantes dos caminhos portugueses de Santiago. Curioso é pensar que quem colocou Barcelos no mapa político do país foram dois filhos bastardos de dois grandes reis de Portugal. Um filho natural de Dom Dinis e um filho natural de Dom João I. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Paulo Almeida Fernandes. Esta é a representação mais antiga, ou uma das mais antigas, que se conhece de um galo em Barcelos. Este cruzeiro, que representa exatamente o quê? Uma lenda associada aos caminhos de Santiago e à importância que Barcelos teve nos caminhos de Santiago. Um pai e um filho, dois peregrinos galegos, que estavam a fazer a peregrinação pelo caminho português e, ao passar por Barcelos, conta a lenda, ficaram alojados numa estalagem aqui perto de Barcelos, do outro lado, em Barcelinhos. Enfim, parece que o filho era um rapaz muito bem apessoado e a estalajadeira tomou-se de amores por ele. Mas não foi correspondida, porque, evidentemente, o rapaz estava na peregrinação e, portanto, tinha apenas como foco a chegar a Santiago de Compostela. E, portanto, ao não corresponder aos amores da estalajadeira, ela, um pouco despeitada, acusou-o de ter roubado talheres de prata. E aqui se vê que, de facto, a história é muito cruel para as mulheres, normalmente, não é? Porque a história é contada por homens, sobretudo, não é? O que é certo é que os peregrinos, no dia seguinte, fizeram-se à estrada, mas, soado o alarme de que tinham roubado os talheres de prata, foram condenados à morte. Entre o pai e o filho, pois o filho sacrificou-se pelo pai e, portanto, foi o filho condenado à morte. O pai foi imediatamente ter com o juiz para pedir clemência em relação ao seu filho e o juiz está, nesse momento, sentado à mesa e prepara-se para comer um galo assado que tem diante de si. E, perante a insistência, responde: para o seu filho ser considerado inocente, terá este galo de cantar. E, claro está, a lenda conta-nos que o galo imediatamente se levantou do prato onde estava já assado e cantou. E perante aquele prodígio, perante aquela maravilha, o juiz imediatamente pôs-se ao caminho da forca, onde já o peregrino estava a ser enforcado, e percebeu que já iria chegar tarde, mas mesmo assim correram, ele e o pai correram até à forca
e quando chegaram à forca viram que o peregrino não tinha sido enforcado, ou seja, estava de facto com a corda ao pescoço, mas estava suspenso pelas mãos de Santiago. Exatamente. E é isso que representa aqui. Exatamente, é o que está aqui representado. Cristo em cima, evidentemente, o galo, a primeira representação, ou uma das mais antigas que se conhece, de um galo em Barcelos, com este protagonismo, e o enforcado. E embaixo é o Santiago, porque vemos que ele tem o bordão, tem a cabaça e tem a sacola, que são as insígnias dos peregrinos. Então, Paulo, podemos presumir, observando este cruzeiro do século XVIII com este baixo relevo, que a lenda deste peregrino é a que está na base do Galo de Barcelos. Não exatamente. Isso Então? É muito interessante. É, porque a história tem destas ironias, não é? Temos, de facto, a circunstância de Barcelos estar ligado a dois modelos de galo. Temos esta lenda e depois temos uma construção que é já do século XX em torno dos galos de Barcelos. E como essa figura passa a ser um ícone de Portugal durante o Estado Novo. Estamos numa zona rural. E ao longo do tempo, os oleiros foram um importante grupo do artesanato desta região e representaram muitos animais em objetos de barro, entre os quais os galos, mas também outros. Começaram por ser uns galos muito pequeninos e depois foram aumentando. E é quando os galos, de facto, têm já uma projeção importante na olaria local que se dá a circunstância de, em 1931, estamos na aurora do Estado Novo. E o jornalista Artur Maciel estava a organizar, nessa altura, um congresso internacional chamado a Gala das 15 Nações, um congresso que trazia a Portugal vários dirigentes de outros países. E pretendeu oferecer uma série de objetos identitários de Portugal nessa altura. E escreveu ao pintor Manuel Couto Viana, pedindo-lhe para ele comprar uma série de objetos nas feiras do norte do país, objetos em barro, claro. E há uma nota interessante de Leitão de Barros, nessa correspondência trocada entre eles. Leitão de Barros lembrava-se de uns galos muito grandes que tinha visto numas feiras onde esteve. E o pintor Manuel Couto Viana acabou por gastar os 400 escudos que lhe deram na Feira de Barcelos e comprou uma série de galos que depois enviou para Lisboa. Bom, não sabemos exatamente qual o sucesso que os galos tiveram nesse congresso, mas sabemos que o António Ferro, um dos ideólogos do Estado Novo, gostou bastante dos galos de Barcelos. Tanto que, 4 anos depois, em 1935, numa feira internacional em Genebra, o galo de Barcelos faz a sua aparição internacional como ícone de Portugal e ícone do Estado Novo. E, portanto, a partir daí começa-se a divulgar o galo de Barcelos como nós hoje o conhecemos, não é? Um galo muito estilizado, sobretudo preto e depois muito, muito decorado com uma pintura à mão. Paulo, então, se bem compreendo, o Galo de Barcelos não é propriamente uma invenção do Estado Novo. É uma amplificação, pelo menos tal como o conhecemos hoje, com esta força icónica que tem, é uma amplificação do Estado Novo a partir de qualquer coisa que pré-existia, aliás, como fizeram com muitos outros objetos, porque reconheceram nele essa capacidade de comunicação com as massas. Podemos dizer que o Galo de Barcelos era aqui mais representado porque se ligava com esta lenda local? É muito possível e, aliás, é preciso chegar depois ao ano de 1963 para que o etnógrafo Fernando Pires de Lima tenha ligado a lenda do Galo de Barcelos com a tradição oleira local, que vem do século XIX e até inícios do século XX. E, portanto, a partir dessa data, temos as duas realidades conjugadas numa só. O galo que temos aqui, este galo muito também ele estilizado e de perfil, e o galo de Barcelos, como o conhecemos atualmente. De acordo com o que nos conta, temos aqui 3 realidades. Temos uma lenda, temos uma representação popular de um galo
com caráter sistemático nesta região e temos a reinvenção desse galo, transformando-o em ícone pelo Estado Novo. A relação entre a lenda e o galo, na verdade, foi estabelecida pelos etnógrafos. Nada nos garante que, de facto, na base desta representação sistemática do galo nesta região esteja esta lenda, ou garante? Não, nada garante. No fundo, conta-se a história já no final, não é? E juntando as várias peças numa só. Falta-nos, de facto, o elo de ligação entre a lenda e a tradição popular de retratar o galo de Barcelos. A lenda, quando nos aparece em Barcelos, é do século XVIII, é início do século XVIII. Mas ela reformula duas outras lendas que já existiam antes. Uma delas, mais antiga, ainda do século XI, finais do século XI, e que vem contada no Códice Calistino, o primeiro códice dos peregrinos de Santiago, ainda no século XII. E essa lenda passa-se com dois peregrinos alemães em Toulouse. E a outra lenda é em Santo Domingo de la Calçada, em Espanha, no caminho francês de peregrinação a Santiago de Compostela, e aí é uma lenda que está codificada no século XV e que é em tudo idêntica a esta de Barcelos. O que nos leva a pensar que o caminho de Santiago foi também uma estrada para as ideias. E é curioso verificar que de Toulouse a Santo Domingo de la Calçada e a Barcelos, todas estas três localidades, que estão em diferentes caminhos de peregrinação a Santiago de Compostela, partilham da mesma lenda. Estamos a chegar aqui a uma hipótese que me parece muito interessante. Se calhar, não foi a lenda do galo que trouxe os peregrinos a Barcelos, mas foram os peregrinos que trouxeram a Barcelos a lenda do galo. Exatamente.